Alô a todos, estamos aqui de volta com o código-fonte, ainda no formato provisório do código-fonte, que é esse formato em vídeo gravado. Normalmente eu prefiro, não sei se vocês preferem, mas eu gosto muito do formato ao vivo, onde a gente tem aquela interação no final. Infelizmente, isso, por razões logísticas, não está sendo possível, mas, de toda forma, é uma alegria estar aqui com vocês, e em breve nós voltaremos com o formato tradicional aí do código-fonte. Hoje, portanto, estou gravando aqui no dia 23 de abril de 2025, e hoje vamos falar da sucessão papal. Vamos falar um pouquinho do legado do Papa Francisco, um legado problemático, bastante contestado, e vamos falar das perspectivas do próximo conclave, que será... Todo conclave é importantíssimo, mas esse realmente pode ser decisivo para a própria sobrevivência da Igreja, tal como nós a conhecemos. Então, até por isso que eu usei esse título, se estamos rumo ao conclave final, ao último conclave. Certamente não será o último no sentido que pode continuar havendo uma igreja depois disso, com o mesmo formato, mas a questão não é o formato, a questão é o conteúdo da Igreja Católica, e isso está em jogo. É disso que nós falaremos aqui. Então, queria começar compartilhando com vocês um texto que saiu logo antes do falecimento do Papa Francisco. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês, que é um texto de um grande escritor, imenso escritor católico italiano, o Antonio Sotti. Antonio Sotti, ele publica toda semana um texto na imprensa, publicou já vários livros importantíssimos sobre o cristianismo. Ele tem um livro, entre tantos, que eu acho fantástico, que se chama La Guerra contra Jesus, Guerra contra Jesus, obviamente, né? Mostrando como desde Voltaire você tem uma guerra realmente de todos os canais aí do establishment cultural e político dominante contra não só o cristianismo, não só a religião católica ou cristã na sua prática, mas contra a figura de Jesus Cristo e tudo aquilo que ele significa, né? Então, ele publicou nesse último domingo de Páscoa, esse texto aqui, que nós vamos, portanto, compartilhar agora. Aqui, compartilhar a tela, o Windows está aqui. Então, sobre a questão da Páscoa e o cristianismo, Jesus Cristo contra o poder. Eu sempre tenho falado para os meus alunos aí na Academia Folha Política de como o cristianismo tem, na sua essência, esse caráter de enfrentamento contra o poder. Ao constituir um poder mais elevado, um poder que permanentemente questiona, contesta, delimita o poder terreno. Ele, então, publicou esse texto, e temos aqui, então, esse quadro da ressurreição, que é de Piero della Francesca, um dos mais famosos, que retratam a ressurreição. É um quadro que foi considerado, inclusive, por Aldous Huxley, a maior pintura do mundo, o melhor quadro do mundo. É um quadro que mostra Cristo vitorioso, né? Vitorioso sobre a morte, né? Vitorioso, talvez também sobre o poder terreno, né? E que, em qualquer das suas versões, foi aquele que o levou à crucifixão. Ele derrota o poder, ele derrota a morte, por isso que ele vem com a bandeira e uma posição de conquista, né? Posição de conquista sobre a morte, ali com o pé sobre a borda do túmulo. Jesus, normalmente nesses quadros da ressurreição, ele é retratado com um manto assim, cor-de-rosa, né? Parece que originalmente era vermelho, depois na Renascença começaram a retratar em cor-de-rosa. Eu acho que talvez possa ser uma representação do seguinte: a rosa é a mescla do vermelho com o branco, né? Então tem a pureza,
e, ao mesmo tempo, o sangue do sacrifício. A pureza representada pelo branco, o sangue pelo vermelho, e é isso o que dá e faz a realeza do Cristo. Temos ali, então, os soldados que foram colocados para guardar o túmulo, né, dormem, né, e, enfim, perdem essa oportunidade de assistir à ressurreição. Parece que aquele que está ali em marrom, deitado ali, encostado no túmulo, seria um autorretrato do próprio Piero della Francesca, inclusive para significar que, olha, todos nós temos essa tendência de dormir na hora da ressurreição do Cristo, de não prestar atenção naquilo que está acontecendo. Tem outros dois dormindo, e tem um ali à esquerda, né, que parece estar escondendo o rosto, né, não querendo ver. Os outros não estão vendo porque estão dormindo, esse aqui não está vendo porque, né, aparentemente, não quer ver, né? Então, não quer ver o que isso significa. Bom, mas o texto, então, vamos voltar aqui ao texto, começar com o texto do Antônio Sotti, brevemente, depois a gente vai falar do papado. Ele começa dizendo: a Páscoa é também uma libertação política. A Páscoa é fundamentalmente libertação. A Páscoa está no centro do cristianismo, a ressurreição é o centro do cristianismo. É uma celebração da libertação, é um fato de libertação. Páscoa de ressurreição, Páscoa de libertação, é como sempre se diz no catecismo, etc. Então, essa ideia de libertação, quando você fala de liberdade, você está falando de política, você está falando de poder que, de alguma maneira, ameaça a liberdade e de um outro poder que rompe as grades desse poder inicial, desse poder terreno, e liberta as pessoas, liberta o ser humano. E, nesse sentido, entretanto, a Páscoa tem esse significado diante das coisas humanas e esse significado político. Ele diz aqui, então, que os eventos da Semana Santa são os mais radicalmente políticos da história, né? Não só porque Jesus foi crucificado com uma acusação política, né? E é por isso que Pilatos escreve ali no alto da cruz, Jesus Nazareno, rei dos judeus, não, porque teria tido uma pretensão política, mas vai muito além. Então, a igreja justamente celebra Cristo como rei também, como ele diz aqui. Ele foi crucificado como rei e ele portanto, tem essa figura, Cristo rei. Mas o que perfaz essa realeza? A coroa de espinhos, não é uma coroa de ouro, não é uma coroa de nenhum metal precioso. Então, diz aqui o Antônio Sotti, é uma singular realeza, aquela de um crucificado, uma coroa de espinhos. Mas os cristãos afirmam que esse é o único verdadeiro poder vencedor, aquele do amor. Então, esse é o poder vencedor, significado pelo sacrifício, pelo amor, coroa de espinhos. Bom, antepondo-se a todas as coroas do mundo, ou seja, a todas as fontes de poder terreno. Aqui embaixo ele fala, então, o significado político da Semana Santa. Esse significado, ele percorre toda a Semana Santa, a prisão violenta, né, o processo injusto e a crucificação. Né? Isso, em todos os casos, diz ele, coloca em primeiro plano o poder do mal. O poder do mal. Então, a Semana Santa, a Paixão de Cristo, ela é paradigmática para o sofrimento humano. Olha, quem está sofrendo tem a esperança, porque esse aqui é o paradigma, esse aqui é o que venceu o mal, esse aqui é o que venceu a morte, esse aqui é o que passou por esse sacrifício e venceu tudo isso, Jesus Cristo. Né? Então, hoje nós estamos vendo, em tantos lugares, no Brasil, inclusive, infelizmente, prisões violentas, julgamentos injustos, e, se não execuções físicas, embora haja vítimas aí dessa perseguição, mas, em todo caso, execuções morais, pessoas sendo praticamente expulsas da sua própria vida por um poder que talvez possamos caracterizar como o poder do mal.
poder do mal, que diz aqui, Antônio Sotti, radica, tem raiz dentro de cada ser humano, não é que eu estou falando aqui, ou qualquer um de nós esteja livre disso, não. É cada um de nós que tem que enfrentar esse poder do mal dentro de si mesmo, né? Na sociedade e dentro de si mesmo. Dentro de si mesmo, uma espécie de autopolítica, né? De um processo de, olha, fé, né, num poder maior, nesse poder do sacrifício, da coroa de espinhos, que nos permite expulsar de dentro de nós mesmos a dependência, a subserviência a um poder do mal, né? E na sociedade é a mesma coisa, né? É essa fé na coroa de espinhos que nos permite contestar esse poder de tantas, né, de tantas agências que têm feito mal. Bem, só mais algumas coisinhas aqui. Segundo o Antônio Sotti, o Cristo, ele, nessa cena da crucificação, da ressurreição, ele inverte completamente, ele coloca de cabeça para baixo o conceito de poder. Ele diz aqui, capovolge il concetto di potere, né? E afirmando, né, que seria a mensagem da ressurreição, os chefes das nações dominam essas nações e os grandes oprimem as nações, né? Na verdade, isso aqui é uma não sei se são as palavras exatas, mas é uma paráfrase, né? Mas é ali na última ceia, né? Então, olha, os chefes das nações oprimem as nações. Vocês vão fazer o quê? Diz Cristo aos discípulos. Vocês não vão fazer isso, não. Entre vocês, aquele que for o menor será o maior, o mais fraco será o mais forte, aquele que governa será como aquele que serve. Porque, então, diz o Cristo, o Filho do Homem veio não para se fazer servir, mas para servir e para dar a sua vida como resgate pela libertação dos homens. Então, a humanidade está sequestrada, ela foi sequestrada pelo poder do mal. Cada um de nós, dentro de nós, foi sequestrado também por esse poder. Está lá num calabouço, atrás de grades. A ressurreição é isso, é quebrar essas grades. Jesus vem para quebrar, romper essas grades com o seu sacrifício, né? E com essa inversão do poder. Ele bate de frente com o poder terreno, o inverte. Né? Aqueles que hoje, né, são perseguidos serão exaltados, como diz em outro lugar, né? Os últimos serão os primeiros, aqueles que são presos serão a fonte da libertação, aqueles que são injustiçados serão talvez um dia a fonte da justiça. É isso que ele nos promete, né? Né? Então, o Antônio Sotti também fala do problema que é o problema atual, da configuração atual do poder, que é esse poder exercido através do que ele chama essas grandes palavras, né? A sedução das grandes palavras. Então, né, a solidariedade mundial, né, a solução dos problemas globais. Ele vai falar aqui, então, do clima, né, do aquecimento global, o europeísmo, né, muito claro, importante para ele, na Europa, mas seria, então, digamos, né, essa ideia da, né, união, das integrações, fim das nações, o moralismo de aventura, que ele chama, que é esse hipermoralismo da cultura woke, né, nova ordem mundial, globalização, tudo isso são falsos poderes, né? Essas grandes palavras, elas simplesmente mascaram um poder repressivo, um poder do mal. Eu acrescentaria aqui, entre essas palavras que soam muito alto, né, que na verdade são instrumentos de opressão, de dominação, Estado democrático de direito, a própria palavra democracia, uma palavra tão bonita, tão boa, né, usada como, né, grades desse calabouço. E ele cita aqui o Papa Francisco, isso é um dia antes do falecimento do Papa Francisco, num ponto onde o Papa diz, né, que a nossa esperança se chama Jesus e com ele o mal não tem mais poder, né? Isso aqui. Antônio Sotti é sempre muito crítico do Papa Francisco, e ele, né, pescou justamente um ponto em que o Papa Francisco vai justamente nessa linha, o poder libertador da fé cristã, o poder libertador do Cristo. E, logo em seguida, um pouco depois, ele fala do Bento XVI e cita o Papa aqui, Bento XVI, né, sobre o tema da justiça, né, e falando da justiça verdadeira,
né? Não daquela justiça que decorre simplesmente do poder. Nós temos essa discussão lá em Platão também, né? Platão, que tem tantos aspectos aí que, de certa forma, depois são rios que acabam fluindo para a fé cristã. Platão, no início da República, coloca lá um personagem, o Trasímaco, dizendo, olha, o que é justiça? A justiça é simplesmente a decorrência do poder. Quem tem o poder é quem estabelece aquilo que é justo, aquilo que é injusto. Pois o resto do livro vai ser para mostrar que não é assim. Hoje nós temos, né, países que vivem sob essa lógica de Trasímaco, né? É justo? Ah, não sei, mas é o pessoal que se chama aí justiça, que está fazendo isso, então não importa. Não, não é assim. Existe um critério de justiça que não é simplesmente de quem detém o poder ou de quem detém a caneta. E é isso que afirma, então, Bento XVI, que existe uma justiça. Né? O que é isso? Cristo, sofredor, inocente, ele se torna esperança e certeza. Né? Essa certeza de que existe Deus e que Deus sabe criar a justiça. Essa é a esperança barra certeza que decorre do Cristo, que decorre da ressurreição. Existe Deus e Deus sabe criar a justiça. Isso aqui é desespero para os detentores do poder opressivo, para os detentores do poder que sequestra as pessoas, que sequestra a alma humana. Deus sabe criar a justiça. E ele acrescenta aqui, então, que a fé no juízo final é, antes de tudo, uma esperança. Ele fala, o juízo final vai acabar o mundo, vai ter meteoro caindo para todo lado, todo mundo. Não, não é isso. O juízo final é quando Deus mostrará essa verdadeira justiça. Né? Então, isso tem muito a ver com a questão dos papas aí, com essa ideia, será que agora vem o juízo final? Vamos ver isso, tá certo? De acordo com a profecia dos papas. Esse tema da profecia dos papas a gente não vai tratar aqui hoje, não. Eu tratei disso numa aula que eu dei na Academia Folha Política, tá? Então, quem quiser se aprofundar, e vou estar aprofundando todos esses temas aí do papado nesses próximos dias, convido vocês a entrarem, então, para conhecer e participar na Academia Folha Política. Estão aqui os links. Tá? Toda semana tem aula aí, um programa de discussão, e são 4, 5 horas aí de atividade nossa por semana. E lá, certamente, nessas próximas sessões, a gente vai continuar falando desse tema do papado. Certo? Bom, então, agora para falar tão propriamente do papado. Mas vocês vejam aqui nesse texto já a importância da figura, né, papa, como aquele que transmite essa mensagem. A mensagem cristã, ela precisa ser renovada todo dia, e para cada pessoa. Não está pronto lá. Por isso que você precisa de uma igreja, por isso que você precisa de figuras que saibam transmitir essa imagem, que tenham dentro de si essa capacidade que vem do Espírito Santo, né, de transmitir a mensagem. Né? Renovar essa mensagem a cada dia. Cada papa é responsável por isso, mais do que todos os outros cristãos. E não são só os padres e aqueles que são ordenados, né, que têm essa responsabilidade. Eu acho que todos os cristãos têm essa responsabilidade de manter viva a palavra, de manter viva a mensagem, né, trabalhando-a dentro de si mesmos e sim falando. Né? Falando, é pelo logos, pela fala, que a gente atualiza permanentemente essa fé. Então, os papas. São Pedro. Né? São Pedro, considerado o primeiro papa, aquele do qual decorre a autoridade papal, desde o início da cristandade. E não existe nenhuma outra instituição que tenha essa longevidade. Então, está aqui São Pedro. Né? Por que São Pedro ele tem essa função? Por que ele ganhou essa função? Por que ele, né, se tornou chefe da igreja? Né? E por que todos os papas são sucessores de São Pedro? Né? Eu acho que praticamente todo mundo sabe daquele episódio relatado no Evangelho de Mateus, em que Jesus está lá com os seus discípulos e eles começam a comentar, olha só, estão dizendo que o senhor é um grande profeta, estão dizendo que o senhor é
o profeta Elias renascido, estão dizendo que o senhor é o João Batista, o novo João Batista, esse renascido, que é um grande mestre, ou algo assim. E aí Jesus pergunta, tá certo, e vocês? Quem que vocês dizem que eu sou? Né? E Pedro chega e fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, Jesus fala, isso mesmo, acertou. Né? Você me reconheceu, você entendeu quem eu sou, você entendeu tudo isso aqui. E Jesus diz, olha, não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, foi meu Pai que está no céu que te revelou isso. E por causa disso, você, naquele momento ele se chama Simão, você será a pedra. Petrus. Então, em latim, né, Petra é um nome feminino, então Jesus troca o nome de Simão pelo nome de Pedra, só que como ser Petra, é um nome feminino, se torna Petrus, e aí que vem o nome Pedro, obviamente. E, se quiserem, vamos ver aqui, eu até tinha separado, mas não coloquei aqui ainda, mas rapidissimamente vou colocar para a gente ver direto aqui no original. Acho que está aqui. Isso. Não, ainda não é essa. Mas vamos colocar aqui. O original, também não é esse. Tinha separado e não coloquei aqui nesse programa. Esse aqui. Não, também não é esse. Desculpa. Só um segundinho. Não vou embora. Esse aqui. Por que na hora que eu clico, ele traz uma imagem diferente? Esse aqui. Então, apresentar, compartilhar a tela. Aqui. Então, está aqui, Mateus, capítulo 16. Então, aqui no latim. Aqui, então, depois que Jesus então pergunta, né? Dicit illis, Iesus, vos autem, quem me esse dicitis. Quem dizem que eu, me, sou. Respondens Simon Petrus dixit. Respondendo, Simão Pedro diz, tu és Christus, filius Dei vivi. E aqui é interessante, porque tanto no latim quanto no grego, a gente vê o seguinte, que em português poderia ser ambíguo, né? Tu és o filho do Deus vivo, quer dizer, não tu és o filho vivo de Deus, ou filho do Deus, que é um Deus vivo. Não, essa é a segunda. Né? Filho do Deus vivo, do Deus que é vivo. Isso fica claro pela gramática latina e grega. Então, Deus vivo é uma expressão extraordinária. Uma expressão extraordinária. O que é Deus vivo? Então, dizer, olha, um Deus presente, um Deus que fala, né? Um Deus que entra dentro, né, da nossa vida, da nossa história, da política também. Né? Um Deus vivo, não é um Deus que está lá, né? Totalmente distante, totalmente indiferente, ou simplesmente, né, regendo assim, o universo de longe. Não, Deus vivo, né? Tem esse caráter pessoal, tem esse caráter do amor. Somente uma pessoa pode amar e ser amada. Né? Somente uma pessoa pode amar e ser amada. Por isso que Deus é vivo, por isso que Deus é uma pessoa. Assim como Cristo é uma pessoa, assim como o Espírito Santo é uma pessoa. Tem um trecho que está circulando aí, de uma fala do Papa Francisco, que eu não sei se é do tempo em que ele ainda era cardeal ou já do tempo do papado. Então, olha, o Francisco disse que Deus não existe. Né? E aí você vai ver o vídeo, diz assim, Francisco está dizendo assim, num sermão ou numa pregação, realmente fala assim, não existe Deus, existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Né? E são pessoas, não é simplesmente uma ideia abstrata que está aí, é uma fala boa do Francisco, uma fala muito boa. Meu ver, né? Quem sou eu para julgar? Né? Me parece que, né, tudo que eu estudo corresponde à realidade dessa concepção cristã, dessa revelação cristã. Né? São pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, que são um só, ao mesmo tempo são as três pessoas da Santíssima Trindade. Né? Como pessoas, são vivas, é Deus vivo. Né?
Então, aqui, Mateus diz aqui, né, Cristo, né, reconhece a verdade de Pedro quando Pedro diz: tu és o filho do Deus vivo. Então, Deus é o Pai vivo, Deus Pai é vivo. Jesus viveu vivo ali, né, viveu, ressuscitou. E o Espírito Santo também é vivo. Né? No credo se diz: Dominum et vivificantem. Credo in Spiritum Sanctum. Dominum, Senhor, et vivificantem, que dá a vida. Então, se ele dá a vida, é porque ele é vivo também. Né? São pessoas vivas, certo? E então, né, ele responde Jesus, então, Beatus es Simon Bariona. Então, és feliz, né, beato, bem-aventurado, Simão, filho de Jonas, né, porque a carne e o sangue não te revelaram isso, né, mas o meu Pai que está nos céus. E aí vem, né, o mandato petrino, né, ego dico tibi, quia tu és Petrus, pelo fato de que tu és uma pedra, né, essa pedra que mostra o centro da fé, né, super petram edificabo ecclesiam mea. Sobre essa pedra eu edificarei a igreja, a minha igreja. Né? Então, por que Simão, Pedro, né, Simão, filho de Jonas, se torna Pedro, se torna essa pedra? Porque Jesus fala: você aqui é quem tem mais habilidade administrativa, não, você é mais hábil, ou você, né, é o que fala melhor, não era o que falava melhor, não era o mais culto, nada disso, né? Mas é aquele que reconheceu a essência, né? Por um dom divino, reconheceu a essência, né? Quem que é Cristo? Não é um profeta, não é um mestre, né? Não, é filho de Deus vivo, Deus ele também. E por isso é o mandato petrino. E então, super petram edificabo ecclesiam mea. Qual é a pedra? A pedra de que ele é o Cristo, filho do Deus vivo. Essa é a essência. Saber quem é o Cristo, de quem é o Pai, quem é o Espírito Santo. E as portas do inferno, né? Porte inferi non prevalebunt adversus eam. As portas do inferno não prevalecerão sobre ela, sobre essa igreja. Então, é porque existe um conflito desde o começo entre, né, o inferno e a igreja, né, entre o poder do mal e essa casa de um outro poder que ele está formando a partir dessa pedra que é São Pedro. E aí diz: tibi dabo claves regni celorum, te darei as chaves do reino dos céus, et quocumque ligavere super terram, erit ligatum in celis, e tudo aquilo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo aquilo que desligares na terra será desligado no céu. Né? Aqui é uma frase também, como tudo que Jesus disse, né, que é profundíssima e exige, né, um mergulho nosso para entender, ao mesmo tempo, né, tem um significado imediato. Né? Então, essa igreja que vai, né, conectar, né, os pontos, que vai ligar as luzes, né, vamos dizer assim, como se fosse uma chave elétrica, né, que vai ligar as luzes da Terra e também vai apagar, então, as luzes do mal na Terra. Né? E isso corresponderá, né, àquilo que é a vontade divina, né, para quem segue aí também a linha, assim, certas linhas místicas. Olha, isso aqui corresponde àquela famosa aquele famoso conceito do hermetismo, né, de que aquilo que está embaixo é como aquilo que está em cima. Então, sim, como aquilo que está na terra é como aquilo que está no céu, e assim por diante. Mas, enfim, isso aqui é o centro, né, o centro do mandato de Pedro. E, então, Pedro é o mais... aqui tem os papos, depois a gente vai ver os candidatos aqui. Né? Pedro é o mais inteligente, o mais culto e tal, não é, né? Bom, inteligente não sei, mas certamente não era, assim, uma escolha com base na, como eu digo, na habilidade mundana. Escolha diferente.
E Pedro tem uma característica, né, de ter negado Cristo. Negado Cristo. Ele simboliza também essa imperfeição humana, essa tendência nossa de negar aquilo em que a gente crê na hora da dificuldade. Então, quando está ali Jesus sendo julgado, sendo perseguido ali na última noite, sendo açoitado, Pedro está ali olhando, mas aí chega alguém e reconhece: você é discípulo desse cara aí que está apanhando, vamos pegar você também. E eu falo: não tenho nada a ver com esse cara, não. Tem sim, não tenho nada, não sei quem é, nunca vi. Ele nega por 3 vezes. Né? No entanto, ele é o chefe da igreja porque ele representa a superação, essa fraqueza. Está aqui o Pedro, né, arrependido, então ali com o olhar cheio de lágrimas, nessa representação de El Greco, né? Com as chaves ali na mão. Né? Pedro é muitas vezes representado nessa atitude dessa devoção de quem foi lá embaixo, né? Dessa negação, de certa forma, uma autonegação. Ele estava negando quem ele era também, e ressurge disso. Né? Então, pois deixa eu ver isso aqui também. Aqui outra representação do Pedro, essa é de Rubens, né? As chaves, a mesma atitude, esse mesmo olhar, né? Que parece lacrimejante. Então, Pedro, enfim, depois da ressurreição, ele se torna ali o chefe da igreja já em Jerusalém, considerado, né, o chefe ali do pessoal que está reunido ali nos primeiros anos, depois da morte e ressurreição de Cristo. E ele tem alguma atividade ali, e um pouquinho mais fora, na Síria, mas, segundo a tradição, isso não está totalmente atestado, mas segundo a tradição, em algum momento ele vai para Roma, né, onde ele vai acabar, né, fundando, junto com Paulo, a igreja de Roma. Paulo é aquele que sai para evangelizar fora, né, ali da Judéia. Inclusive, tem toda uma discussão inicial entre Paulo e Pedro. Né? Pedro, inicialmente, tende a não querer que o evangelho seja pregado fora da Judéia para não-judeus. Não, isso aqui é simplesmente, digamos, uma reforma do judaísmo, aquilo que Jesus trouxe. O primeiro entendimento. Paulo diz: não é para todo mundo. É para todo mundo. E depois Pedro se torna justamente o símbolo dessa universalidade ao ir lá para Roma para fundar a igreja, segundo a tradição. Né? Que nós temos um símbolo entre Pedro e Paulo, né, dessa fusão de Roma e Jerusalém, ou seja, né, da vertente judaica que leva ao cristianismo e da vertente romana, pagã, se você quiser, grega, greco-romana, que leva ao cristianismo, entre tantas simbologias do cristianismo como uma junção de coisas diferentes. Mas, enfim, então, Pedro chega em Roma, né, organizando a igreja de Roma, junto com Paulo, e muitas vezes eles são celebrados juntos, né, por isso, e a coisa está difícil, né, está difícil em Roma. Perseguição já começa ali no começo. O cristianismo ele é perseguido desde o começo, porque Jesus foi perseguido. Né? Nunca houve um momento em que o cristianismo foi uma religião ali deixada em paz. Sempre foi perseguido. Por quê? Por quem? Né? Pelos poderes dominantes. Por quê? Porque ela contesta os poderes dominantes. Que ela contesta firmemente a ideia de que a justiça decorre do poder, que ela vem para libertar as pessoas desse poder terreno. Por isso, portanto, diminuir o poder dos poderosos. Por isso que ele é perseguido desde o começo. Né? Então, em Roma, começa a ter cristãos ali perseguidos. Né? Começa o reinado de Nero, o grande perseguidor dos cristãos. Então, Pedro chega em Roma, a coisa está feia. A coisa está feia para os cristãos, sendo mortos, sendo açoitados, escorraçados. Então, a primeira coisa que faz Pedro, nesse começo, segundo a tradição, é semelhante àquela atitude dele lá atrás ao negar o Cristo durante a noite, antes da Páscoa. E Pedro fala assim: olha, vou embora de Roma, o negócio está feio, né? Vou ali, né? Eu vou procurar
turma aí em outro lugar, não vou ficar aqui não, porque cristão aqui está sendo morto, eu vou embora. E aí tem essa cena pintada por Carracci, que representa então Pedro ali, começando a sair de Roma, ali na estrada, ali, começa ali o campo, né, os últimos prédios ali de Roma, está pegando a estrada, está na estrada para sair de Roma e, né, nunca mais voltar. E ficar na dele sem ser perseguido. E aí Pedro tem uma visão. Ele então enxerga Cristo ali carregando a cruz, né, com as 5 chagas, a gente vê nessa representação as chagas, e vejam novamente com o manto cor-de-rosa, né, Cristo ressuscitado, portanto, e Pedro reconhece, claro, Jesus e pergunta: Domine, quo vadis? Daqui que vem o quo vadis, essa é a cena do quo vadis. Senhor, para onde vais? Domine, quo vadis? E Cristo responde a ele: Eu Romam iterum crucifige. Estou indo para Roma para ser crucificado novamente. Então, está ali Cristo apontando: olha, para lá. Estou indo para lá, Pedro, você que sabe. E aí Pedro fala: pois é, então tenho que ir também. Então, novamente, ele, né, dá a meia volta, já está ali ele com as chaves, mas ele está usando as chaves para, né, para deixar trancado aquilo. Não. Então, Pedro volta para Roma, volta para Roma, continua seu trabalho de missionário e vai acabar sofrendo o martírio, ou seja, sendo crucificado, seguindo ali os passos de Jesus. Então, Nero botou fogo em Roma, como se sabe, eu disse, e colocou a culpa nos cristãos. Começou, quer dizer, perseguia, mas usou isso como pretexto para matanças ainda piores de cristãos. Então, amarrava cristãos em postes ou crucificava cristãos e, depois de amarrar e crucificar, mandava pintar, cobrir de picho ou de alguma substância inflamável e colocava fogo, né, e transformava os cristãos em tochas humanas ali. Então, teve um momento, fazia isso frequentemente, mas teve um dia, vamos celebrar aqui, um ano depois da segunda tradição, né, do incêndio do Roma, mais ou menos em 65 depois de Cristo. Tá, né? Então, vamos celebrar isso aqui matando os cristãos dessa maneira, colocando fogo, crucificando. E pegam Pedro também. Pegam Pedro também nesse dia e vão crucificar Pedro. Estão ali crucificando e Pedro, aqui na próxima, e Pedro fala: não posso ser crucificado na mesma posição de Jesus, eu não sou digno. Então eles crucificam Pedro de cabeça para baixo. Ali você vê, isso aqui é Caravaggio, eles puxando ali a cruz para colocar Pedro crucificado de cabeça para baixo. Tem uma tradição que diz que na agonia, um soldado romano, aparentemente, tendo recebido aí um pedido de um cristão, vai lá e fica com a espada para abreviar a agonia de Pedro. O certo é que ele é martirizado, é martirizado nessa maneira, crucificado de cabeça para baixo, no seio dessa grande perseguição de Nero. Então, isso aqui é a missão de Pedro. Não é lá só, vou falar aqui umas coisas e tal, mas se ficar complicado, eu vou embora. Olha só, religião é arte do possível, religião é arte do possível. Deu para espalhar a mensagem? Deu. Se não deu, vou sair de Roma, vou lá para minha terra, tem uma prima que mora ali, vou ficar na casa da minha prima um tempo. Não, para ali. Eu queria fazer isso, mas Cristo falou: não é aí não, meu querido. É em Roma que é a tua missão. Ele volta aí, e se sujeita ao martírio. Então, e a tradição é de que, então, nesse último momento, Pedro designa Lino, São Lino, como seu sucessor. Lino, você fica agora, então, cuidando aqui da comunidade de Roma. Isso, então, ele teria ficado 25 anos em Roma, pela tradição. Não é atestado, mas também não é atestado que não foi. Isso dá origem, inclusive, a uma tradição de que 25 anos seria o limite de um papado.
Os papas não deveriam exceder desse limite. Mas, enfim, se é vitalício, como é que vai fazer? Mas o certo é que até hoje, se não me engano, só 3 papas excederam desse limite, digamos, de Pedro, de 25 anos. Um deles foi João Paulo II, recentemente. Mas, então Pedro designa ali São Lino para sucedê-lo ali como chefe da Igreja de Roma, mas como ele, né, tem essa função, que não é uma função fácil, né, de chefe da Igreja, de ser a pedra da Igreja, né, a Igreja, com o andar dos tempos, começa a entender que, então, essa sucessão é a sucessão do chefe da Igreja e não simplesmente da chefia da Igreja em Roma. Né? Então, vem São Lino, depois acho que São Clemente, e assim toda a sucessão dos papas. Está aqui, né? Um cartaz que tem todos os papas, desde São Pedro, ali no começo, né? Desde São Pedro, ali no comecinho, inclusive naquela pintura do Rubens que a gente viu, né? Depois São Lino, não, depois tem São Anacleto, São Clemente, São Evaristo, São Alexandre, etc. Santo Alexandre, etc. Né? E vai indo, né, através dos tempos, até chegar aqui ao, obviamente, Papa Francisco, aqui no final, isso aqui foi, né, recente, e agora, né, vamos ver qual vai ser a próxima fotografia aqui. Mas o certo é que, então, lá no começo, não era óbvio quem seria, então, o chefe da Igreja. Né? Não era tão óbvio assim, depois da morte de Pedro, porque, né, o Cristo fala, tu és a pedra. Né? Mas não diz, então, todo mundo que te suceder como bispo de Roma vai ser o chefe da Igreja. Não, né? Pedro continua, no fundo, sendo o chefe da Igreja e seus sucessores são como sucessores de Pedro, como sucessores de Pedro, né? E não como pessoas extremamente brilhantes ou o que quer que seja na cristandade. Então, você vê, esses primeiros papas não são, assim, a pessoa que mais se destacava naquele momento na Igreja. Então, São Lino, assim, o que São Lino fez e tal, escreveu, foi um grande teólogo, foi um grande pregador, não necessariamente, né? São Anacleto, São Clemente, assim por diante. Sim, importantes líderes, mas havia outras figuras que eram, né, grandes teólogos, né, que foram importantíssimos para a fixação, né, do conteúdo da fé, claro, os próprios evangelistas, outros apóstolos, quase todos foram martirizados já nessa época. Mas, então, grandes teólogos, grandes líderes, todos viraram santos depois, mas não eram papa. Né? Então, a figura do papa não é aquela, olha, vamos ver aqui quem está mais se destacando, quem é o melhor teólogo hoje. Então esse aqui vai ser o papa. Né? Quem é o melhor pregador? Esse aqui. Quem conseguiu converter mais gente? Esse aqui. Não. É o sucessor de Pedro, nessa linhagem ali da chefia da Igreja de Roma. Né? Isso também se conecta com aquela questão da humildade, de que olha, a questão não é ser servido, mas servir. Né? Então não é, assim como Pedro não era o mais culto, o melhor teólogo, né? Mas ele foi o melhor teólogo porque ele que acertou quem era Jesus Cristo. Né? Mas, certo? A questão é mostrar, talvez, essa humildade da função. Né? A chefia da Igreja cabe aos sucessores de Pedro, porque Pedro recebeu lá o mandato de Cristo e que se sujeitou ao sacrifício, e porque não fugiu de Roma naquele momento, e transmitiu, então, essa coragem, essa determinação, essa mesma coroa de espinhos, na verdade, que é que vem do Cristo, certo? Bem, então, papas, né? Então, são quantos papas, meu Deus? São 260, se não me engano, mais ou menos 260 que já houve. Tem toda uma discussão, alguns foram papas, foram antipapas, teve um tempo que tinha 2 papas ao mesmo tempo, né? Mas essa aqui é a linhagem dos sucessores de Pedro. Nada existe no mundo há 2000 anos. Nada. Contínuo. Né?
em termos de instituições humanas. Existem prédios, existem construções, mas em termos de uma instituição humana, né, nada existe a esse tempo. Tanto tempo de maneira contínua como o papado no centro da Igreja Romana. Então, deixa eu só ver uma coisa aqui, para a gente continuar. Um segundo. Então, só fazer mais uma, trazer só mais uma questão aqui, digamos, de doutrina, se você quiser. Né? Não quero doutrinar ninguém, não sou capaz disso. Mas para a gente refletir, é o seguinte. Uma maneira diferente de expressar esse porquê da importância, né, do Pedro, da importância da igreja. Deixa eu apresentar. Cadê? Geral. Não, não é aqui não, perdão, desculpa. Apresentar. Aqui, né? Aqui. Então, aqui é da Epístola de São Paulo, aos Romanos. Né? São Paulo, né? Extraordinário pregador, extraordinário teólogo. O grande teólogo, né? Aquele que faz, digamos, a essência, ou seja, que ensina primeiro. É o primeiro que traz o evangelho, né? O primeiro que usa a expressão evangelho é São Paulo. As cartas de São Paulo são anteriores, aparentemente, à redação dos 4 evangelhos canônicos. Ele é quem diz, olha, Jesus Cristo é isso aqui. Ele fala, Jesus Cristo é Cristo morto e ressuscitado. Coloca nisso também o centro da fé cristã, nesse momento da Páscoa e da libertação. Fala muito da liberdade também, né? Como contestação do poder. Mas não foi papo, né? Não foi papo. O papo é Pedro, né? Uma outra linguagem. Mas isso aqui é fundamental que diz São Paulo aqui. Então, em determinado momento, São Paulo, nessa epístola aos Romanos, justamente, está dizendo o seguinte, olha, vocês estão aqui cercados por um mundo que é extremamente adverso a vocês, né? Um mundo que pensa, age de uma maneira completamente diferente daquilo em que vocês acreditam, se é que vocês acreditam em Jesus Cristo. Né? Mas ele fala assim, mas não caiam nessa, não se sujeitem a isso. Então ele diz, caimé, schematices te to aioni tuto. Não se sujeitem, não se conformem, não se formatem de acordo com esta era, com esta idade, com este século. Né? Muitas vezes se traduz por este mundo, mas aqui nós temos a palavra aion. Aion é uma era, né? É uma estrutura existencial naquele momento. E na palavra schematitzeste, ou seja, me schematitzeste, não se conforme, em grego, nós temos aqui a raiz de esquema. Né? Schematitzen é esquematizar-se junto com. Né? Então, não se esquematizem desse jeito aí. Né? Não se coloquem dentro do esquema desta idade, dentro do esquema deste mundo. Né? Não se esquematizem de acordo com esse mundo aí. Né? Não, façam o quê? Alá metamorfuste, perdão. Alá metamorfuste te anakainosei tu nos. Mas metamorfuste, né? Metamorfose, então, mas se metamorfoseiem, se transformem de acordo com o quê? Com anakainosei, com a renovação do quê? Do nous, do nos, ou seja, nous, no genitivo nos, é a nossa faculdade, a nossa inteligência espiritual, digamos assim. Né? Isso tem a ver também com os conceitos de filosofia grega, de Platão, de Aristóteles,
anteriores, obviamente, a São Paulo, né, que já dizem, olha, o ser humano tem segundo Aristóteles, ele tem uma faculdade de conhecer as coisas práticas, digamos assim, que é a episteme, que dá origem, de certa forma, à palavra ciência, não diretamente, né, mas tudo aquilo que é epistemológico, como é que a gente conhece, né, o mundo de maneira, né, organizar a realidade, entender e participar e atuar na realidade. Mas existe algo além, né, considerado superior à episteme, não só segundo os cristãos, segundo Aristóteles, que é o nous. Né? O nous é uma inteligência, mas não para as coisas práticas, não para as coisas desse mundo, para as coisas, né, de um mundo superior, para as coisas de uma dimensão espiritual. Né? Então, o nous é a nossa inteligência para as coisas espirituais. E o ser humano vem com isso de fábrica. Né? Ele vem com a episteme, mas ele vem também com luz. Certo? Então, o cristianismo ele não nega a episteme, ele não nega o conhecimento racional, o conhecimento científico, ele simplesmente diz que existe algo além. Né? A modernidade ela tende a negar que exista o nous. Né? Ela fica só na episteme. Ela, no fundo, amputa do ser humano uma faculdade fundamental do ser humano, que é o nous, que é a inteligência espiritual. Ela fica só com a inteligência prática, com a inteligência matemática, com a inteligência científica. Né? O cristianismo não diz, olha, isso aqui não existe, ou isso aqui não importa. Não, não diz que a racionalidade da episteme não importa, ou muito menos que não existe. Não. Diz, existe algo que vai além, existe algo que está acima, né? que é o nous. Que é o nous, né? Então, assim como você precisa de uma noção de um poder superior para delimitar o poder terreno, assim também você precisa, né, de uma inteligência espiritual para delimitar a inteligência material, para organizar, para fazer valer a inteligência material, para que ela não se torne uma prisão. Né? A inteligência material ela também pode ser libertadora, mas se ela nega a inteligência superior, ela se torna uma prisão. Né? Então, a nossa civilização moderna vê isso. É só episteme, não tem luz. Então, qual é o resultado disso? Qual tem sido o resultado disso? À medida que o mundo se desespiritualiza, que o ser humano, né, tem amputado dele o luz, você está criando uma sociedade muito mais totalitária, uma sociedade muito mais vazia de valores, e uma sociedade onde a justiça é respeitada apenas como oriunda do poder. Tem poder, então aquilo que ele faz, eu não vou discutir, não vou ficar dizendo se é justo ou se é injusto, isso aí é justo, porque é o poder que está fazendo. Né? Então, essa noção de que nós temos uma faculdade superior, luz, ela correlata à noção de que existe um poder superior ao poder terreno, e ambas são fundamentais para que o ser humano possa viver minimamente em liberdade. Certo? Então, São Paulo está dizendo, olha, não fiquem no esquema do mundo, né? Esse esquema que depende apenas, então, dessa racionalidade fria, digamos assim, né? E esse nous, ele é não simplesmente um intelecto frio, né? Ele é uma intelectualidade que tem a ver com o coração, que tem a ver com o sentimento, né? A inteligência espiritual, ela não é uma inteligência simplesmente raciocinante, é uma inteligência com sensibilidade. Então, ao se metamorfosear não é fácil, exige uma metamorfose. Né? Para você criar, digamos, a possibilidade de exercer esse nous. Ele está ali, com uma capacidade sua, mas tem que ser dentro de uma metamorfose. Você tem que se metamorfosear daquela criatura que está ali presa, simplesmente no momento presente, no aione tuto, se tornar uma criatura que tem essa capacidade de ouvir, né, aquilo que vem de cima, de falar, né, com aquilo que está acima. Eu acho que essa é a mensagem. Então, a igreja, ela se caracteriza como essa instituição que, há 2000 anos, ensina as pessoas a não se esquematizarem, digamos assim, né, de acordo com esse mundo que está aí. Né? A não entrarem nesse esquema. Essa é a mensagem de Pedro. Essa é a função de Pedro. Não é simplesmente mensagem na palavra, ele, né, entregou isso com o corpo. Aqui logo antes,
Já tirei aqui, mas eu vou falar. São Paulo diz o seguinte: olha, eu exorto vocês, em latim, está sendo em latim aqui, então, ut exhibeatis corpora vestra ostiam viventem, para que mostrem, exibam o seu próprio corpo como uma hóstia, como uma oferenda viva. Então, a vida da pessoa, que a própria vida de cada um seja esse sacrifício a Deus, que é isso que te permite chegar a essa metamorfose, né? Que a sua própria vida seja dedicada a isso, né? E ele vai dizer, isso é que é, na tradução latina, né? Isso é que é rationabile, né? Esse rationabile obsequium vestum. Aqui a gente entraria, de repente vou aprofundar isso aqui depois com o pessoal na academia, né? Então, eu acho que São Paulo está dizendo aqui, olha, a racionalidade de Deus é essa racionalidade do sacrifício. É isso que vai te permitir, né, essa metamorfose para ouvir e falar com a realidade espiritual. Bem, então, falar um pouquinho, então, da questão de Francisco, do legado de Francisco. Qual que é o problema de Francisco? Então, a gente viu ali ele, né, falando, olha, né, Jesus Cristo liberta, com outras palavras. Isso corresponde a toda essa tradição da igreja, né? Acho que o problema fundamental, a maneira como eu vejo, como eu tenho lido, é que Francisco ele se esquematizou com essa nossa era, essa nossa modernidade ateia materialista, né? Esse aion, né? Ele, né, se co-esquematizou com esse aion. E ele não confrontou, ele sabe qual é a mensagem cristã, qual é a essência cristã, embora não seja um teólogo, né? Mas vários outros não eram. Seu antecessor, Ratzinger, era um excelente teólogo, Bento XVI, extraordinário teólogo. Mas Francisco não, mas enfim, ele sabia, eu acho que ele tinha essa, né, essa noção de qual é o centro da mensagem. Jesus Cristo liberta, né? Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, que são pessoas, não são simplesmente um conceito ou uma força, não, são pessoas vivas, né? Isso era a essência. Mas, né, na sua atuação pontifícia, ele, né, se esquematizou junto com o mundo, né? Ele trabalhou para favorecer narrativas, para favorecer políticas, né, desse mundo materialista, todas as políticas do clima, todas as políticas, né, a ideia da imigração ilimitada, de que, olha, não existe mais nação, todo mundo imigra para onde quiser. Ele colaborou com os poderosos desse mundo, ele colaborou com os poderosos da mídia, né, com os poderosos da ONU e dos grandes, né, centros aí de poder global. Ele, infelizmente, colaborou com poderosos da América Latina, claro, o continente para onde ele veio. Então, ele ajudou a legitimar pessoas que roubaram, que corromperam, que foram corrompidas, que criaram esquemas imensos de corrupção, né? Ele ajudou a legitimar essas pessoas. Vocês sabem quem são, né? Ajudou a legitimar Fidel Castro, a legitimar Evo Morales, ajudou a legitimar esquemas de narcossocialismo, né? Ajudou a legitimar esquemas do Foro de São Paulo. Ajudou, ele não bateu de frente com isso, né? E pelo contrário, né? Então, eu acho que esse é o problema central de Francisco. Ele saiu de Roma, né, como Pedro, falou assim, defender a fé cristã na sua essência, na sua originalidade, me coloca em confronto com tudo isso aí, com todo esse globalismo, com todo esse materialismo. Isso dá muito trabalho. Eu vou ali fora, eu vou ficar junto com o pessoal da ONU, com o pessoal do clima, com esse pessoal todo, né? Ele foi por essa linha. E nas expressões teológicas dele,
ele disse duas coisas que estão aí registradas, que eu acho que são muito complicadas. Primeiro, uma vez ele disse, Deus não é um Deus católico. Né? Então, o que ele quis dizer com isso? Que Deus não tem a forma que lhe dá a fé católica, a forma a qual ele se revela na fé católica. O que contradiz o que o próprio Francisco falou, né, nesse vídeo aí que tem. Que já, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, que são pessoas, né, não são simplesmente uma ideia. Então, esse é o Deus católico. Então, ele sabe o que é o Deus católico. Então, ele está dizendo que Deus não é um Deus católico, ele está dizendo que Deus não é, ou não é necessariamente, assim do jeito que ele falou que é. Né? Então, Deus, não importa então a forma que Deus tenha, se Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, ou se não é. Né? Então, isso é complicado. Isso é complicado porque os católicos acreditam que Deus é um Deus católico, nesse sentido de que ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Os católicos acreditam que Deus é assim para todo mundo, inclusive para quem não é católico. Né? Então, o que Francisco está dizendo assim, não, olha, para os católicos Deus é assim, mas para os outros Deus é diferente, e os dois são verdadeiros. Né? O que acha que Deus é simplesmente uma força cósmica, ou o que acha que Deus não tem trindade, e assim por diante. Né? Então, Deus não é um Deus católico, ou seja, não é aquilo que Pedro falou. Então, por que Francisco está lá? Tá lá e por que ele é tão ouvido no mundo? Né? Porque ele era Papa, ou seja, sucessor de Pedro. Por que Pedro se tornou chefe da igreja e Papa? Porque no momento decisivo, ele disse para Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, aí está a figura da Trindade. Você tem o Pai, o Filho, o Espírito Santo também aí. Inclusive, acho que inspirando Pedro nisso. Então, assim como o Espírito Santo depois inspira, segundo a tradição, a escolha de todos os papas sucessivos. Então, ele inspira ali Pedro a dizer a fazer essa descrição, né, do que é Deus. Deus é Deus vivo, portanto, é uma pessoa. Né? Você tem Pai, Filho, né? E implicitamente tem aí o Espírito Santo também. Então, Pedro foi Papa, né? E inaugurou essa linhagem que vem até Francisco, porque ele disse, Deus é isso aqui, e esse é o Deus católico. Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, dessa maneira. Então, quando Francisco dizia Deus não é um Deus católico, ele está negando toda a linhagem que vem de Pedro. Está negando toda essa linhagem. E outra coisa que Francisco diz, que todas as religiões conduzem a Deus. Todas as religiões conduzem igualmente a Deus. Então, que é um corolário da primeira. Né? Então, tanto faz do jeito que Deus é, todas as religiões chegam a Deus. Né? Mesmo aquelas que negam, então, que Jesus Cristo seja o Filho de Deus vivo. Né? Mesmo aquelas que negam que exista Pai, Filho e Espírito Santo. Mesmo aquelas que negam, né, que sejam pessoas e que dê simplesmente uma força cósmica ou assim por diante. Né? Então, é uma grande indiferença. Né? E Jesus Cristo não veio para, né, colocar no mundo a indiferença. Ele veio para colocar no mundo aquilo que ele é. Né? Então, por que Pedro é Papa? Porque ele entendeu quem Cristo era, quem Jesus era. Né? Não é um tanto faz. Né? Jesus não veio para falar tanto faz, né? Tudo, não. Né? Jesus disse, né? Ninguém vai ao Pai senão por mim. Né? Ninguém vai ao Pai senão por mim. Está na Escritura. Então, o Papa está negando, o Papa Francisco negou isso quando ele disse que todas as religiões conduzem a Deus. Então, claro, ele está numa tradição petrina, né, no sentido de que ele negou Cristo, né, pelo menos essas duas vezes. Né, quando ele disse que Deus não é um Deus católico e quando ele disse que todas as religiões conduzem a Deus. Né. Então, espero que rezo por ele, espero que esteja nos braços do Senhor, que tenha perdoado, né, aquilo que ele, porventura, até fez de errado, assim como espero que perdoe tudo aquilo que nós fazemos de errado, conforme a gente reza sempre no Pai Nosso, inclusive. Né. Então, não se trata de condenar ou deixar de condenar, mas, assim como Pedro negou Cristo, Francisco negou Cristo. Né?
negou Cristo nessas ocasiões, afirmou em outras, mas negou nessas ocasiões. E sabendo quem Cristo era, o herdeiro de Pedro, sabia, né? Então, em certos momentos, ele repetiu aquilo que Pedro falou, em outras palavras, em outros momentos, não. Talvez nos momentos em que estava mais difícil, em que ele não queria ser perseguido, não queria, queria estar bem com o mundo, queria estar bem com essa era moderna, pós-moderna, queria estar bem com este século, com esta era, né? Certo? Então, esse é o problema, porque você imagina, então, lá, Pedro, ali, né, pregava na cruz, os caras lá puxando para crucificar ele de cabeça para baixo, né, ali no meio de um festival de horrores ali, os outros cristãos sendo queimados, sendo, né, crucificados, queimados vivos, está ali no meio desse inferno, Pedro sendo crucificado, e aí alguém fala, o seu sucessor daqui a tantos anos, Francisco, ele vai dizer o seguinte, que Deus não é um Deus católico, ele vai dizer que todas as religiões conduzem a Deus. Então, vai dizer que, olha, o paganismo aí dos romanos também conduz a Deus, é uma religião, né? Júpiter aí, os outros também conduzem a Deus, né? Os outros cultos aí, né, estão aqui no Império Romano, tudo conduz a Deus igualzinho, né? Nero conduz a Deus também, né? E Deus não é um Deus assim, desse jeito que você falou, não, que você falou para Cristo, filho de Deus vivo, não é assim não, Deus não é um Deus católico, ou seja, não tem essa coisa de Pai, Filho, Espírito Santo, não. E você imagina Pedro ali, né, ele manda, então por que eu estou aqui? Então, por que eu estou aqui? Estou morrendo por quê, então? Se Deus não é esse que eu vi, né, sendo crucificado e ressuscitado. Não é esse não? Esse que falou que só se vai ao Pai por ele? Então, você não pode, tem outro, tem milhares de caminhos. Então, o que eu estou fazendo aqui, crucificado? Então, me tira dessa cruz aqui. Então, acho que Pedro teria esse problema. Acho que ele entenderia, porque ele, como eu disse, negou também Cristo. No momento chave, ele assumiu o sacrifício. Ele se entregou como uma hóstia, uma hóstia viva, conforme diz São Paulo ali. Então, esses são os problemas. Acho que esses são os principais problemas. E, durante o pontificado de Francisco, 12 anos, faltou uma voz, que só poderia ser a dele, como chefe da igreja, contra o mundo, no formato que o mundo está tomando, contra o formato de um poder totalitário, totalizante, materialista, ateu, destruidor da dignidade humana que o mundo está tomando. Uma forma que nega o conhecimento espiritual, que nega a luz, que nega Deus, evidentemente, Deus católico, e que nega que o ser humano tenha uma dimensão espiritual, que acha que não, a sociedade é simplesmente como se fosse um vírus, o seu espírito é apenas um vírus, como diz o autor comunista Slavoj Žižek, que eu apontei, uma frase que eu apontei com escândalo em um artigo que eu escrevi quando era ministro, e as pessoas me criticaram a mim, e não ao Žižek. Enfim, o ser humano é só um vírus, o espírito um espírito é uma doença, a gente precisa se livrar disso. Isso é a visão dos comunistas, dos marxistas, é a visão dos globalistas, uma versão do século XX e do século XXI do comunismo, conforme eu sempre digo. Francisco nunca falou contra isso. Nunca disse, não, peraí. Espírito não é um vírus, não, Žižek. Nunca falou. Sempre procurou um terreno comum com essa turma globalista, comunista, naquilo que esse pessoal oferece para ele. O clima, os problemas globais exigem soluções globais, tem que imigrar todo mundo, então não importa então, se vão destruir o cristianismo na Europa, como está sendo destruído pela imigração, isso aí não importa. Não tem que... Francisco, em certo momento, disse, não tem que sair pregando cristianismo não para pessoas de outras fés, tem que respeitar a fé deles. Não, você
Você não tem a obrigação de levar o evangelho, levar a salvação? Então você não acredita nisso? Tudo bem, mas então sai de Roma. Sai de Roma, não fica em Roma. Né? Ele saiu de Roma. Ele saiu de Roma. Espero que no último momento tenha aparecido Jesus e fale assim, olha, eu Roma. Né? E ele tenha voltado atrás, né, no seu íntimo, mas e voltado para Roma. Mas então faltou essa voz nesse momento. Então essa estrutura de poder que a gente sempre analisa nas nossas aulas e tal, né, o globalista, ela se constrói, né, que é construída a partir do comunismo chinês, né, do globalismo ocidental, do crime organizado como seus principais pilares. Cara, isso sempre existiu, mas existe há muito tempo, mas isso se configura numa estrutura de poder muito forte, muito robusta, a partir mais ou menos do ano 2000, e, sobretudo, a partir de 2010, 2012. Né? E é justamente aí que começa uma grande contestação a essa estrutura de poder. Né? Nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, a forma daqueles protestos de 2013. Isso faz parte de fez parte, continua fazendo, de uma contestação mundial, de um espírito de contestação a uma estrutura de poder totalitária materialista mundial. Faz parte. De 2013 no Brasil, depois 2015, 2016, tudo isso faz parte de um espírito do tempo, ou seja, de um Aion contrário ao Aion do poder, né, de um anti-Aion. Né, faz parte de pessoas, né, que querem uma metamorfose disso que está aí, né, que querem viver o nous, né, uma visão do ser humano com um intelecto voltado para a espiritualidade. Né. Não é simplesmente uma questão de política partidária que está em jogo no mundo há muito tempo, mas muito especificamente desde essa época, 2012, 2013, e é justamente em 2013 começa o pontificado de Francisco, e ele se coloca do lado dos totalitários, ele se coloca do lado dos globalistas, ele se coloca do lado dos que querem destruir a nação, coloca do lado dos que estão destruindo o cristianismo. Né? Aqueles que estão dizendo, olha, não importa, esse foi de Cristo, assim, não, deixa, né, basta você, né, cuidar das pessoas e tal. Não é isso o cristianismo, não é só cuidar disso. Cuidar das pessoas já estaria bom, mas nem isso eles fazem, né, os globalistas. Ou seja, na melhor hipótese, essa indiferença em relação a quem é o Cristo, então essa guerra contra Jesus, da qual eu falava, né, que é um livro do Antônio Sotti. Francisco nunca percebeu essa guerra, e assim, na boa, nunca pegou em armas do lado de Jesus. Não vejo ele tendo feito isso. Né? E que tinha obrigação de fazer. Tinha obrigação de fazer. Né? Essa é a missão de Pedro. Alguns momentos, alguns lampejos, mas o esquema de Francisco foi um esquema, né, totalmente encaixado com o esquema do mundo, do poder global. Né? Faltou a Igreja Católica, olha, não é isso aqui, é outra coisa. O poder vem de antes, é o poder. Esse problema vem de antes, né? Não é Francisco que introduziu esse problema, não. Né? Acho que ele maximizou esse problema porque na hora, talvez, que a gente mais precisava, ele faltou. Faltou. Com o Papa, ele faltou. Aquilo que se esperava dele, eu acho, nesse momento. Né? Mas o problema vem lá de trás, vem do Concílio Vaticano II, provavelmente. Né? Vou discutir isso com o pessoal na aula dentro do curso de Logopolítica, portanto, dentro da Academia Folha Política, no próximo. Né? Como isso surge, essa adesão da Igreja ao mundo, ao Aione tudo. Isso tem um momento de enraizamento muito forte no papado de Paulo VI, né, entre anos 60 e anos 70. Vamos discutir isso, mas Francisco não estava aí. Né, não tava, a voz dele estava do lado da grande mídia, né, estava do lado das grandes narrativas pró-totalitárias. Tá certo? Bom, conclave. Né, conclave. Então, vamos ver agora como é que vai ficar. Né? Então, como eu digo, não vou ser hipócrita aqui dizendo, adorava o Papa Francisco agora. Não. Acho que esses problemas aqui, né, toda a sinceridade que eu tenho,
por ele, para que seja acolhido, né, de acordo com aquilo que eu acredito, né, com as luzes que eu tenho, né, procurando modestissimamente aplicar o que eu tenho de luz para entender o que eu acho que está, né, vindo lá de cima, como, né, como verdade. Mas, enfim. Deixa eu voltar, então, lá, projetar aqui. Agora, então, quero falar dos candidatos. Os candidatos. Então, Windows, aqui. Antes disso, só para chamar a atenção para esse livro, é do Malachi Martin, um autor que o professor Olavo citava muito, sobretudo um outro livro do Malachi Martin, que é The Windswept House, né, A Casa Varrida pelo Vento, que é uma versão novelizada do começo do pontificado de João Paulo II, né, que tenta justamente, digamos, restaurar uma igreja que defende o Deus católico, né? Esse aqui é um livro anterior, ele se chama, então, Final Conclave, Conclave Final. É aqui que eu me inspirei, então, também no título desse código-fonte. Esse livro foi publicado no início de 1978, né? Poucos meses antes da morte de Paulo VI, e, portanto, do conclave seguinte, né? E no livro, que é novelizado, ele imagina, então, já a morte de Paulo VI e como é que será o conclave seguinte. Então, é um livro, de certa forma, profético. Estão vendo aí para onde que vai o problema que ele aponta nessa antecipação do que seria o conclave. Então, ali a mitra papal e, obviamente, a foice e o martelo, símbolo comunista ali, né, o problema da pressão comunista para descaracterizar a Igreja Católica. Isso tinha um aspecto talvez mais direto. Nesse tempo, você tinha a União Soviética agindo com seus instrumentos de poder para, digamos, redirecionar a Igreja Católica, para esquematizar a Igreja Católica de acordo com o esquema comunista. Isso, né, não é que desapareceu, né? Assumiu outras formas, talvez até mais difíceis de distinguir, né? Porque o mundo, né, depois de 1989, quer dizer, o comunismo, né, saiu pela porta e voltou pela janela. Basicamente é isso. E esse trabalho, esse projeto do comunismo, de, no fundo, destruir a Igreja Católica, né, não matando e destruindo as igrejas, né, demolindo as igrejas, mas destruindo por dentro, destruir a fé católica, que é muito mais grave. Você pode matar todo mundo e destruir os edifícios, as igrejas. Né? Se você não descaracterizar a fé vai continuar. Né? Se tiver um cristão, ele vai continuar pregando e vai fazer novamente a mensagem. Agora, se você destruir a fé, aí não adianta ter igreja, seja instituições ou prédios ou o que quer que seja. É isso que o comunismo já vinha fazendo e continua fazendo hoje. Né? Hoje não chega com a foice e o martelo, né? Chega de outras maneiras. Mas o problema está dado aqui e com extraordinária antecipação o Malachi Martin vê isso nesse livro, o Conclave Final. Ele caracteriza de maneira muito interessante o papado de Paulo VI e assim por diante. Tá? Mas é o conclave final que ele imagina, porque o conclave seguinte ele achou que seria decisivo para saber se a Igreja Católica sobreviveria ou não, ou se cairia no esquema comunista que queria descaracterizá-la, queria esquematizá-la. O que aconteceu na prática é que, bom, teve o conclave seguinte, que elegeu João Paulo I, durou poucas semanas, né, no pontificado, e aí o conclave seguinte foi um conclave extremamente, né, consequencial, como se diz, né, que elege João Paulo II e, pelo menos, trava, né, essa esquematização da igreja de acordo com algo que é destruidor da igreja. Né. Acho que hoje nós estamos no momento, nesse próximo conclave vai ser decisivo. Hoje a sombra ali sobre a mitra, como eu disse, não vem com foice e martelo, mas é oriunda em grande parte do mesmo marxismo, do mesmo comunismo, né, e do mesmo materialismo, do mesmo desprezo pelo ser humano, da mesma negação da faculdade espiritual do ser humano. Essa sombra está ali, né, para tomar a igreja por dentro, né?
o triunfo das forças materialistas, quando um Papa diz Deus não é um Deus católico, é muito maior do que seria se derrubassem a Basílica de São Pedro, explodissem as catedrais do mundo. Né? O triunfo é muito maior, você está explodindo por dentro, você está explodindo aquilo que realmente importa, que é o Logos. Né? Pedra é pedra, né? Espírito vivo. Né? Deus é vivo. Como é que ele é vivo? Em cada um de nós que estamos vivos, né? Por enquanto, e né, falando, pensando, né, com o coração batendo, assim que Deus está vivo, né, dentro de cada um de nós. Então, se você tira de cada um de nós, ele se torna um Deus morto, certo? Se as pessoas não falam mais em Deus, se Deus não é um Deus católico, esse Deus vivo, ele morre. É isso que ele quer. Deus não morre se você explodir, dinamitar a Capela Sistina, se você dinamitar Notre Dame, se você dinamitar todas as catedrais e igrejas do mundo. Deus não morre. Se você dinamita Deus dentro do coração do ser humano, Deus morre. É isso que os materialistas querem. Né? É isso que eles estão querendo. Todos os conclaves. Né? E nesse agora tem uma sombra muito poderosa que quer fazer isso. Bem, então, na prática, como é que está? Vamos falar rapidamente aqui daqueles que são considerados papáveis. Alguns deles, pelo menos, que eu tenho visto aí, os nomes que estão mais aparecendo. Né? Só um segundinho, deixa eu ver se é esse aqui mesmo. Tinha preparado aqui. Só um microsegundo para eu confirmar aqui. Isso mesmo. Isso mesmo. Então, cadê? Novamente aqui a imagem. Tá? Então, aqui, Cardeal Fridolin Pessungo, do Congo. Tá? Aqui, o Cardeal Luiz Antônio Tagle, das Filipinas. Aqui, o Cardeal Pietro Parolin, que é atualmente secretário de Estado italiano, né? Secretário de Estado do Vaticano, ou seja, era o número 2 do Papa Francisco. Aqui, o Cardeal Tucson, que é Gana. Né? Aqui, o Cardeal Peter Erdo, se pronuncia mais ou menos assim, que é húngaro. E aqui, o Cardeal Robert Sarrat, da Guiné. Tá? Esses acho que são os nomes que estão sendo mais falados. O Malak Martin, nesse livro, né, Grande Visão, como eu disse, já em 78, ele falava, olha, existem 4 tendências dentro da igreja. Né? Essas 4 acho que continuam vigentes até hoje, de uma maneira um pouco diferente, pelo que eu vejo. Então, lá em 78, ele dizia, existem os marxistas, aqueles que explicitamente querem, né, transformar a igreja num instrumento marxista. Existem os progressistas, aqueles que, sem serem marxistas, querem transformar a igreja completamente em algo totalmente adaptado aí a essa era da modernidade, da pós-modernidade. Existe o que o Malachi chama de conservadores, que hoje a gente chamaria de moderados, que eram aqueles que não queriam mexer em nada, né, deixar do jeito que está, né, ou seja, do jeito que está depende de como que está, né? Como que está. Sempre digo, se você está num bar, né, numa correnteza, você, não vou mexer no rumo desse barco, não vou remar. Então, ele vai indo para onde vai a correnteza. Né? Não é que ele vai ficar parado. Né? Se mudar, você tem que remar contra a correnteza. Então, quando a igreja está, como está, né, indo para um lado, né, pró-totalitário, para um lado pró-materialista, você não faz, como estava então, como está hoje, você não fazer nada, você deixar como está, né, não vou remar, vou deixar como está. Não vai ficar parado, ela vai continuar indo com a corrente, rumo ao totalitarismo, rumo ao materialismo. Né? Então, esse é o problema dos moderados. E tem o que o Malachi chama de tradicionalistas, que basicamente são aqueles que, né, queriam, né, restaurar a essência, né, Deus católico, pelo qual Pedro se sacrificou. Né? Né,
que é o fio condutor desses 2000 anos dessa instituição única, que é a Igreja Católica. Então, hoje, assim, acho que marxistas explícitos você não vai encontrar, não sei, não conheço, aliás, né? São 137 os que vão votar, mas acho que conheço só um, que é o Parolin. Conheci pessoalmente, tive esse privilégio, tive essa honra. Quando era ministro, enfim, visitei Roma, enfim, com as autoridades italianas, mas fui convidado para ir ao Vaticano também e fui recebido pelo Pietro Parolin, que foi uma grande diferença ao Brasil, que normalmente não é o nível de um ministro, né? Ele tem um nível, seria um nível praticamente de um chefe de governo. Normalmente os ministros de outros países, sejam católicos ou não, que são recebidos no Vaticano, são recebidos por um bispo de um ranking inferior ao Parolin. E, no entanto, foi recebido pelo Parolin e tal, como uma deferência, obviamente, ao Brasil. E, enfim, então, é o que eu conheço. Mas, então, acho que você não encontrará marxistas explícitos. Agora você encontrará os progressistas, que são aqueles, basicamente, que querem esquematizar a igreja de acordo com as tendências do mundo, né, com a modernidade. E aqui eu não estou falando tanto das questões, assim, né, que se fala muito, de casamento gay, ou padres, mulheres como sacerdotes, e tudo isso, né? Eu acho que a questão está na essência, né, de saber o que é Deus, quem que é Jesus Cristo, né? Qual que é a relação com o poder, onde está o poder do mundo hoje, e o que a igreja está fazendo para, como sempre teria que ter feito, confrontar esse poder. Nada, né? O que a igreja está fazendo para manter vivo, manter Deus vivo, né? Para manter acesa essa chama que, né, foi acesa lá atrás, quando Pedro falou, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. O que a igreja está fazendo para isso, né? Nada. Então, são aqueles que não estão preocupados com essa chama, né? Vendo essa chama se apagar e acham que é isso mesmo. Acho que basicamente são os progressistas. Eu não estou aqui para julgar a fé de ninguém e tal, né? Mas basicamente a linha do Francisco, né? Chega e diz, olha, Deus não é um Deus católico, todas as religiões conduzem a Deus, não é para sair pregando o evangelho coisa nenhuma, né? Uma igreja que não confronta os poderosos, que não reconhecem onde estão os sofredores, uma igreja que tem, por exemplo, uma Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que recentemente falou assim, tem que punir severissimamente esse pessoal aí do 8 de janeiro, tem que ficar preso mesmo, as sentenças tão pequenas, tem que prender mais, tem que condenar mais, quase isso que eles falaram, mas falar tem que condenar severamente, o que é isso, né? O que é isso? É uma igreja que não está vendo, né, onde estão, né, os sofredores, onde estão os inocentes, onde está a justiça, onde está, né, o poder injusto, né? Essa é uma expressão dessa igreja, né, considerada progressista, né? Tem muitos expoentes, né, e tem uma quantidade muito grande de cardeais que tendem a aderir a essa linha, porque são os cardeais que foram nomeados pelo Francisco. Se não me engano, dos 137, algo como 116 foram elevados ao cardinalício pelo Francisco. É um bloco votante que tende a ser muito grande, né, para o papado. Bem, então, como é que, em tese, você descreveria esses que são considerados grandes candidatos? E essa qualificação, moderada, é mais complexa do que isso, mais complexa, né? Porque simplesmente dizer, não existe partido moderado, não existe partido conservador, não existe partido isso ou aquilo dentro da igreja, né? Não deveria existir. Mas, enfim, pelo que eu tenho visto, o Peter Turkson é considerado um progressista, assim como o Luiz Tagle, das Filipinas, né? O cardeal Parolin e o cardeal Bessungo seriam, digamos, da linha mais moderada, da linha moderada. Como eu disse, acho que não adianta muito, porque essa linha aqui, não estou remando, deixa do jeito que está, não, mas o barco está sendo levado pela corrente. Enquanto que o cardeal Erbil e o cardeal Sarrat
seriam da linha conservadora, são da linha conservadora. Né? Bem, o conclave deve começar na semana que vem. Existem mais cardeais, mas só podem participar do conclave cardeais que tenham 79 anos ou menos no dia em que começa o conclave. Cardeais que têm 80 anos ou mais já não participam, embora possam ser eleitos papa. Isso é uma questão. O papa não necessariamente é membro do corpo cardinalício, né? Ou seja, os cardeais podem escolher, a rigor, qualquer católico batizado para ser papa. Né? O entendimento, né, tradicional há muito tempo é de que tem que ter sido ordenado padre. Né? Mas pode ser um padre, pode ser um bispo, não necessariamente ser um cardeal. Né? E, no entanto, né, há muito tempo se elegem apenas cardeais, ou seja, eles elegem entre eles, mas eles não precisam necessariamente escolher entre eles. Você pode pegar um bispo ali, não, aquele ali que vai ser papa. A ideia é que você não pode limitar o poder de escolha do Espírito Santo. Né? Bom, eu acho que essa é a ideia. No entanto, né, a escolha vem se limitando ao colégio cardinalício há bastante tempo. São eles que votam, vão votando em várias sessões, voto secreto, até que surge um deles, cada um vota em quem quiser, até que surge um nome com 2/3 dos votos, aí é escolhido o papa. Quer dizer, ele tem a possibilidade de aceitar ou não. Né? Então, chega nesse número, aí, no rito lá, chegam para ele, né, esse que tem mais de tantos votos, e falam: você quer ser, você aceita essa incumbência? Não é incumbência. Né? Não é assim, pô, me dê bem, né? Você é papa. Não, não deveria ser. É uma incumbência correlata àquela de Pedro, que acabou crucificado. Então, se aceita, se aceitar, aí é que ele escolhe um nome, né, do seu nome para o nome, essa é a tradição, pelo menos, e aí se torna papa. Fazendo um parênteses, esse momento da aceitação teria sido um momento dramático no conclave de 1958, que escolheu João XXIII, que viria a convocar o Concílio Vaticano II e que é considerado a origem de todo o problema que a Igreja está vivendo. Por muitos, pelo menos. Havia um cardeal conservador, né, cardeal Siri, e havia, né, nomes que os progressistas, muitos acham que já por influência da União Soviética na época, queriam. E o cardeal Siri teria sido eleito, isso é uma especulação, porque ninguém sabe o que aconteceu lá dentro. Teria sido eleito. E, na hora de, olha, você aceita? Fizeram muita pressão para ele, dizendo assim, se você aceitar, você que é de direita, entre aspas, você que é conservador, você vai provocar uma guerra mundial aí, porque você vai confrontar a União Soviética. Então, e ele então teria, realmente, então não teria aceito, e aí, né, novos escrutínios levam ao João XXIII. Pode ser, né, isso se fala. Mas para dizer como existe esse drama todo do conclave, coisas das quais a gente certamente vai estar falando proximamente, depois também que começar o conclave. Nesses próximos dias, nessa especulação. Mas, então, existem, não são critérios, mas são fatos, que podem, características que podem facilitar ou não a eleição de alguns desses nomes da papa. Existe uma voz corrente de que é importante que seja alguém que não seja da Europa. Né? Então, a Igreja, sabe quanto ela é forte na América Latina, embora esteja se tornando menos forte, sobretudo no Brasil, por causa, né, da esquematização de muitos líderes da Igreja brasileira, de acordo com os esquemas da esquerda. Né? Isso tem feito a esquerda há décadas, a Igreja há décadas perder fiéis no Brasil, a Igreja Católica. Enfim, ainda está muito forte na América Latina, na África está crescendo muito e na Ásia está crescendo muito. Então, na América do Norte é muito forte também, nos Estados Unidos, mas então nesse mundo chamado mundo em desenvolvimento, né, América Latina, África, Ásia, então seria legal que fosse parte desse, a gente pensa assim, desse mundo em desenvolvimento, e então vamos então escolher, né, de repente, claro, cada um escolhe quem quiser, mas então vamos tentar encontrar um nome
nessas regiões. Como Francisco era latino-americano, é difícil que seja um novo latino-americano, esse tipo de critério. Então, africano ou asiático, né? Essa tendência. E existe a questão da idade. Então, está sendo muito usada por aqueles que não querem o Robert Sarra, porque então, todos esses que estão aqui têm até 79 anos. Robert Sarra tem 79 anos. Né? Agora, o Tagle, das Filipinas, tem 67. O Parolin, por exemplo, tem 70. Então, pela tendência da natureza humana, as pessoas não se escolhem um Papa já com quase 80. A tendência é que seja um pontificado curto, aí causa instabilidade na igreja. É melhor escolher um Papa mais jovem, que a tendência levará que tenha um pontificado mais longo, você cria estabilidade. Né? Isso é uma maneira de ver de muitos. Então, esse tipo de critério da idade favoreceria, então, talvez os mais jovens aqui, o Tagle, eu acho que o Pessungo também é nessa faixa de 60. Bom, mas o determinante vai ser, eu acho que a orientação, né, do conteúdo da igreja, e é aí que nós vamos ver. Né? Então, tem uma curiosidade que eu vou deixar também para ver com o pessoal do curso. Outro dia eu já fiz, então, falei da profecia dos papas, segundo a qual o último papa será o Petrus Romanus, né? Será conhecido como Pedro Romano. Né? Não necessariamente significa que ele vai se chamar Pedro, mas, né, o último papa, numa determinada interpretação da profecia, né, será o próximo, e que eu explico por quê lá no curso, e o próximo papa será o último nessa série, nessa profecia, e ele será o Petrus Romanus. Então, você tem aqui uma curiosidade, mas o cardeal Erdo, ele se chama Peter, né? O cardeal Turkson se chama Peter, e o cardeal Parolin se chama Pietro. Né? Então, se for um dos três, né, já vai ficar, né, meio fácil de confirmar a profecia, talvez fácil demais. Pedro, né, vai ser o último papa. Enfim. Mas, enfim, isso é uma curiosidade que, portanto, eu falei que eu vou desenvolver com o pessoal, né, dentro da academia. Quem que eu gostaria? Muitas pessoas que são da linha conservadora na igreja gostariam que fosse papa. Quem que eu acho que corresponderia a uma visão de retomar a Igreja de Cristo? Eu acho que é o Robert Sarra. Robert Sarra, oriundo da Guiné, né? Guiné-Conakry, na África, obviamente. Ele é um grande escritor, né? Ele tem vários livros. O primeiro livro dele que eu li é esse aqui, em francês, Dieu ou Rien. Deus ou Nada, está publicado em português. Dieu ou Rien. Que eu acho que resume bem o pensamento dele. Assim, ou é Deus ou é nada. Né? O resto é o mundo, o resto é os esquemas de poder que estão aí e tal. Se não tem Deus, você não tem nada. Essa é a ideia. Uma das muitas ideias. É um pensador muito profundo. Né? E uma das coisas, entre tanto, que me chama a atenção nele é a defesa da existência da nação. Ele é completamente contra essa dissolução de todas as nações, numa espécie de amálgama global. Ele fala, olha, um mundo sem nação é um mundo diabólico. Ele fala isso praticamente com essas palavras em algum ponto. Né? Ele é contra todos esses mecanismos, todas as ideias ou tendências de poder global, né? Evidentemente de poder totalitário e assim por diante. Ele está vendo que o perigo, esse principal do mundo hoje, esse perigo que faz avançar o nada contra Deus, é o perigo da dissolução completa da humanidade num grande amálgama globalizado. Né? Então, esse é o tipo de ideia do Robert Sarra, de sentimento do Robert Sarra. Eu convido quem quiser, que todos os livros dele estão publicados em português, né, a conhecer o que ele pensa, o que ele diz. E vou dar um depoimento pessoal. A leitura desse livro, vários anos atrás, junto com
o livro do Papa Bento XVI sobre Jesus, essas leituras foram fundamentais para me reaproximar da fé católica. Não que eu tivesse perdido a fé nesse momento, né, mas eu tinha essa fé bem mais em banho-maria, digamos assim, quando li o livro do então, Cardeal Ratzinger, depois Papa Bento XVI, sobre Jesus, e esse livro Deus ou Nada, do Cardeal Sarrat. É o tipo de livro que, pelo menos para mim, cada pessoa é diferente, né? Mas para mim me fez mergulhar na fé, entender a fé, não só com a episteme, né, com o conhecimento racional, mas me fez despertar esse luz, né, do entendimento espiritual, que é algo completamente diferente, né? E entender o conteúdo da fé e a beleza da fé libertadora cristã através dele, né? Foi graças, em grande parte, a essa leitura do Roberto Sarrat. Então, por exemplo, para mim teria que ser feito, para outras pessoas terá, vai ser diferente e tal, mas essa é a minha percepção que eu queria compartilhar com vocês aqui. Bom, então é isso. Para quem é da Academia Folha Política, quem ainda não é, sugiro que se torne. Para quem vamos ter proximamente aula, não sei exatamente quando, onde vamos falar um pouco dessa questão da por que a igreja se tornou tão esquematizada dentro do esquema do globalismo. Continuaremos, mas também aqui em vídeos abertos, aqui, lives abertas, falando disso, pelo menos, acho que próxima semana, né, duração do conclave, vamos analisar tudo isso e as perspectivas desse novo papado. Tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês. Vamos voltar em breve, não sei ainda quando, com o Código-Fonte ao vivo, mas, por enquanto, de toda forma, agradeço imensamente, fico muito honrado com a atenção de vocês. Tudo de bom, fique com Deus, um abraço.